nosso bom Deus, nosso Pai Celestial. Nós aqui viemos para te adorar, para te louvar, para suplicar, Senhor, a tua misericórdia por nós, pela nossa família, e renovar, Senhor, a nossa aliança contigo, uma aliança de amor, porque tu és um Deus de amor, um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa salvação. Nós sabemos que o maior desejo do Senhor é que nós estejamos contigo um dia nas mansões celestiais. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor fez de tudo, enviou o seu Filho Jesus Cristo a esta terra para nos salvar, para dar o exemplo, para nos orientar, para nos educar, para que tenhamos, ó Deus, esse exemplo de Cristo. E nos dê, Senhor, poder para que nós o imitemos, que tenhamos também nós o Espírito que houve em Cristo Jesus, de amor, de atenção, de compaixão pelas pessoas. Ó Santo Deus, suplicamos também a tua misericórdia, ó Pai, para a tua igreja mundial. Esteja abençoando, dirigindo, dando sabedoria e discernimento a cada pessoa. Ó Pai, nos conscientizando do tempo que estamos vivendo. Sabemos pelas profecias que este mundo não vai mais muito longe, que Jesus em breve voltará. Nos abençoe na pregação do Evangelho, que muitas almas sejam salvas para a tua honra, para a tua glória, para a alegria dos céus. Ó Santo Deus, também suplicamos a tua bênção pelas pessoas que estão precisando de um emprego. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus provedor e que não faltará alimento na mesa de teus filhos. Ó Pai Santo, também pelos enfermos, tua mão poderosa esteja curando, libertando, salvando. Ó Pai eterno, mais uma vez, aqui viemos para ouvir também a tua palavra. Que o Senhor ilumine, que o Senhor inspire o irmão Gideão, que o Senhor o use para a honra e glória do teu nome, que estejamos com a mente, coração abertos para ouvir, entender e pôr em prática a tua palavra, pois sabemos que é o melhor. Ó querido Deus, esteja conosco. Pedimos que o Senhor nos conceda o teu perdão, a tua paz, também a tua bênção por todos nossos irmãos que estão em suas casas, nos acompanhando pelas redes sociais. O Senhor esteja com eles também. Nós suplicamos e agradecemos as tuas bênçãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Talvez nem todos nos conheçam, né? Meu nome é Clóvis, sou um dos anciões aqui na igreja. O mensageiro de hoje é o irmão. Antes da mensagem musical, eu vou convidar aqui o irmão Gideão, que ele apresente aí a família, né? Está com uma família. Eles deram uma saidinha agora aí, mas... Bom sábado. O irmão... tá. Eu não estava vendo minha esposa, que ela tinha ido ao banheiro, mas já voltou. Então aqui está a minha esposa, Adriana, né? A menina mais gatinha da igreja aqui hoje. Tem o meu sogro aqui, o senhor Clóvis, que é xará do irmão aqui. Tem a minha princesa, Sofia, coisa linda do papai. E cadê o Felipe? Foi no banheiro. O rapazinho que sentado daqui a pouco ali, bonito também, é o Felipe, é o meu filho. Queridos, é uma alegria e um privilégio estar aqui nessa manhã, viu? Compartilhando a palavra de Deus com você. E nessa semana, em algum momento, eu orei por você. Sabia? Porque uma das preocupações de toda pessoa que leva a palavra de Deus é saber como que está o coração daqueles que vão ouvir. Então, eu orei a Deus em pelo menos uns 2 momentos essa semana,
para que te trouxesse aqui nessa manhã, mas que também o seu coração estivesse aberto, disposto a ouvir e obedecer a palavra de Deus. E essa mensagem, eu confesso a você, que primeiro falou comigo. Eu fiquei muito assim, incomodado com essa mensagem. E eu entendo que isso é o correto. Porque quando nós levamos uma mensagem para alguém, a mensagem do Evangelho, essa mensagem primeiro precisa causar um desconforto em nós, para que haja uma transformação, uma possibilidade de transformação. Quando nós levamos a mensagem do Evangelho para alguém, e essa mensagem apenas toca o coração daquelas pessoas, tem alguma coisa de errado nisso. Paulo diz que uma das preocupações que ele tinha era de pregar a muitos e salvar muitos, mas ele mesmo acabar se perdendo. Então, de tudo que ouviremos nessa manhã, que tenho certeza que é direcionado por Deus, espero que possa achar lugar no seu coração, como também no meu, e que possa ocasionar uma mudança para melhor na nossa vida. Mas o título da mensagem dessa manhã é As Coisas Consagradas a Deus. As coisas consagradas a Deus. Nós ouvimos muito falar por aí, né, de sagrado, né, santificação, consagração, né, aí nós vemos também falar assim, olha, isso aqui é oferecido a tal Deus, né, mas nessa manhã nós vamos falar das coisas que foram consagradas a Deus, foram separadas por Deus. E o que é consagração? Consagrar, a palavra consagrar ou consagração, vem do hebraico kedash, que significa separar para uso santo. Então, consagração é algo que foi separado para um propósito divino, para um propósito santo. Não é simplesmente nós falarmos assim, ó, eu vou separar isso daquilo para que eu possa deixar reservado. Não. Foi algo separado para um propósito. Agora veja, tudo que Deus separou para si pertence unicamente a Deus. Tudo que Deus decidiu separar ou reservar para si pertence unicamente a Deus. Não me pertence e não pertence a você. Nós não podemos tocar naquilo que Deus separou para si. Querido, então assim, veja só, desde o Éden, Deus ele já se preocupou em fazer uma clara distinção entre o comum e o sagrado, entre o secular e o divino. Então, desde o princípio, Deus ele já se preocupou que houvesse uma clara separação entre aquilo que é sagrado, que ele reservou para si, e aquilo que é comum, aquilo que é para o nosso uso. Entre o santo e o secular. E eu gostaria de ler aqui um texto no livro Eventos Finais. Nessa edição aqui está na página 138. E aqui diz o seguinte: a serva do Senhor, inspirada por Deus, ela nos alertando sobre algumas coisas que aconteceriam nos últimos dias antes da volta de Jesus, ela escreveu o seguinte: a música torna-se um laço, ou uma armadilha. E ela escreveu o seguinte: as coisas que descrevestes como tendo um lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente. Preste atenção nessa parte aqui. O Senhor me revelou que haveria de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Então,
a irmã White está falando aqui, sabe o quê? Que coisas que aconteceram no movimento lá de Indiana voltariam a acontecer entre o povo de Deus pouco antes do fechamento da porta da graça. E ela continua. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e danças. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Veja só, a irmã White, ela escreveu, já há mais de 100 anos atrás, que as coisas que aconteceram lá em Indiana, não sei se todos conhecem, mas nessa época surgiu um movimento chamado Carne Santa. E as pessoas ali faziam uma roda, e alguém ficava no meio, e eles começavam a gritar ali, a dançar, e em determinado momento aquela pessoa que estava no meio, ela entrava em transe de tal forma que ela caía no chão. E aí eles diziam que isso era operação do Espírito Santo de Deus. E eles afirmavam que a partir daquele momento, aquela pessoa não pecava mais. Aquela pessoa estava com a vida totalmente santificada. E ali havia, como ela relata, coisas estranhas, músicas com gritos, tambores e danças. E ela diz que tudo isso aconteceria novamente, surgiria novamente entre o povo de Deus, pouco tempo antes do fechamento da porta da graça. Agora eu te pergunto, nós temos visto músicas desse tipo hoje dentro da igreja? Temos, irmãos. Muitas vezes nós não queremos admitir, nós não queremos abrir os olhos, nós não queremos aceitar. Mas hoje, se existe uma cultura dentro da igreja de que todo estilo de música, todo tipo de música é válido para poder evangelizar. Porque é necessário alcançar os jovens. Então precisamos tocar músicas que os jovens gostam, que se sintam atraídos. Nós precisamos alcançar aquelas pessoas que gostam de samba, que gostam de pagode, que gostam de rap. Então precisamos ter músicas assim para poder alcançar o coração dessas pessoas. Mas nós vimos aqui que isso não é algo agradável a Deus. E isso é um alerta para nós. Em Josué capítulo 3, verso 5, Josué capítulo 3, verso 5, se alguém encontrar, eu gostaria que lesse, por favor. Eu acabei saindo de casa e esqueci de pegar o meu auxiliar. Então fica meio complicado. Se o meu amigo Sonoplast puder projetar na tela, por favor. Josué 3, verso 5, que aí é bom que todos acompanhem também. Josué 3, verso 5. Qual o contexto aqui de Josué 3, verso 5? O povo estava próximo a entrar na terra de Canaã. Então eles vieram e acamparam às margens do Jordão. E ficaram ali por 3 dias. E Deus falou com Josué, avisa ao povo para que possam se preparar, para que possa atravessar o Jordão. E aí Deus falou para Josué, diga ao povo para que se santifiquem. E aí Josué deu todas as instruções aos sacerdotes, e todo o povo, e depois Josué chegou para o povo e disse o seguinte, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, a mensagem de Josué ao povo foi, o Senhor fará maravilhas. Josué não colocou dúvidas. O Senhor fará, ou seja, o Senhor está disposto a fazer milagres grandiosos, coisas grandiosas no meio de vocês. Mas existe uma condição. E qual que era a condição? Santificação. Santificação.
O povo precisava santificar-se. Irmãos, há promessas de Deus que são incondicionais. Não dependem da ação humana. Ou que façamos alguma coisa ou não, Deus fará. Deus realizará o seu propósito. Mas há promessas de Deus que são condicionais. São condicionais. Quando nós vamos para Deuteronômio 30, verso 19, é um texto também conhecido, ali Deus, renovando a aliança com o povo de Israel, ele diz, olha, eu te proponho hoje o bem e o mal, a bênção e a maldição, a morte e a vida. E qual que é a vontade de Deus? Que Deus disse? Escolha, pois, a vida, para que viva não apenas você, mas também a sua descendência. Agora, quantos saíram do Egito em direção à terra de Canaã? Estima-se que foi mais ou menos por volta de 2 milhões de pessoas. Mas quantos ficaram no deserto? Quantos morreram no deserto? E por que morreram no deserto? Foi porque Deus quis matar? Não, porque eles escolheram a morte. Então, com a nossa vida não é diferente. Em nossos dias não é diferente. Hoje, está fácil ou difícil para evangelizar? Fácil ou difícil? Evangelizar, quando eu digo, é o seguinte, é estudarmos com a pessoa e, através do estudo, a pessoa ser levada a uma decisão. Certo? Hoje está difícil, irmãos. Nunca foi fácil, na verdade. Nunca foi fácil, na verdade. Porque cada tempo tem as suas dificuldades, tem os seus empecilhos. Certo? Então, se engana quem acha que hoje é mais difícil do que antes. Não, todo momento sempre tem os seus empecilhos. Mas hoje está difícil demais. E vê que a igreja cria inúmeros projetos. Muitos projetos. Tem projeto da terceira idade, tem projeto, eu esqueci o nome, mas é inclusão, que trabalha com pessoas, Ministério da Possibilidade, certo? A Escola Sabatina, muitos projetos evangelísticos. Porque todos os projetos da igreja, a finalidade é evangelizar, é salvar. Mas, às vezes, nós fazemos semanas de oração, fazemos congressos, e quais são os resultados? Desanimadores, né? Desanimadores. Muitas vezes nós planejamos fazer algo, e algumas pessoas da própria liderança dizem assim, não, mas isso aí não vai dar certo não, porque o povo não vem. E aí um dia eu planejei alguma coisa na igreja e falaram isso para mim. Eu falei assim, então, mas como que a gente sabe se o povo vem ou não? Ah, não, porque já tentamos outras vezes. Eu falei, não, mas vamos organizar. Foi uma vigília, lembrei. Começou acho que às 4 e foi até umas 8 horas da noite. Eu falei, não, mas vamos fazer. E oramos a Deus e fizemos. A igreja encheu. A igreja encheu. E depois falaram assim, nossa, fiquei surpreso, porque o povo veio. E muitas vezes, sabe qual o motivo dos nossos fracassos? É porque nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Através das nossas próprias capacidades. Nós achamos que podemos fazer tudo. E nos esquecemos de pedir poder do Espírito Santo de Deus. A irmã White, ela tem um texto que diz que muitos pregadores não são eficazes nas suas pregações, porque eles não têm o poder do Espírito Santo de Deus. E esse é o maior perigo da nossa vida. Quando nós achamos que nós conhecemos o bastante, que nós temos talentos, dons suficientes, e que com aquilo, apenas com aquilo, nós conseguiremos os resultados que nós desejamos.
Mas quando se trata de coisas espirituais, não é pela nossa força, e sim pelo poder de Deus. Então vimos que desde o início, Deus, ele separou algo para si. E quando nós reconhecemos aquilo que Deus separou para si, como sagrado, como santo, nós estamos reconhecendo a autoridade e o senhorio de Deus em nossa vida. Nós reconhecemos que nós somos pequenos, que somos impotentes, que somos totalmente dependentes de Deus. Quando resolvemos tomar para nós aquilo que Deus reservou para si, nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes 5, verso 1. Eclesiastes 5, verso 1. Gostaria que lêssemos esse texto, e eu, toda vez que eu leio esse texto, recordo a minha infância. Me recordo a infância. Eclesiastes 5, verso 1. Todos encontraram? Vou perguntar, quantos aqui são adventistas de berço? Tiveram a sua infância dentro da igreja adventista? Nossa! Tudo novo, então eu realmente estou velho, irmã. Como a minha filha às vezes diz, eu estou tiozinho já. Mas eu sei que a minha esposa ela foi criada na igreja adventista, é adventista de berço. Eu perguntei isso por quê? Porque o texto de Eclesiastes diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo. Então, vocês que não foram criados na igreja adventista, que são jovens ainda, eu vou falar para vocês. Estão vendo essas paredes da igreja aqui, todas limpinhas? No meu tempo de infância, tinha várias plaquinhas grudadas na parede da igreja, com esse texto aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso era para que todos tivessem o senso de reverência quando estivéssemos dentro da casa de Deus. Mas, hoje, não existe mais isso nas paredes da igreja. Sabe por quê? As pessoas dizem que deixa as paredes feias, que acaba sujando as paredes da igreja. Mas quando nós andamos por aí, nós vemos igrejas que são completamente irreverentes. Irreverentes. E isso desonra a Deus. Porque quando nós viemos à casa de Deus, precisamos ter a ciência de que vamos nos apresentar na presença de Deus, perante Deus. Não vamos estar aqui apenas reunidos como irmãos para uma reunião social. Não, nós viemos aqui para nos apresentarmos perante o Deus do universo, para juntos rendermos a Ele um culto de louvor e adoração. E eu gostaria de parabenizar a igreja de vocês, porque apesar de não ter as plaquinhas, mas a igreja de vocês é reverente, é uma igreja reverente. Que Deus seja louvado por isso, e que continue dessa forma. É certo que o texto aqui, o sábio Salomão, eu estava se referindo ao templo, né? Ao templo. Mas nós sabemos que hoje não existe mais aquele templo central, como era no tempo dos israelitas, né? Mas hoje nós temos o quê? Vários templos. Mas hoje também existe uma ideia moderna de que isso aqui, esse local onde nós estamos, não é a casa de Deus. Diz que é apenas um local de reunião. Mas, biblicamente falando,
não tem base para esse tipo de ideia. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E aonde Deus está, o lugar é santo. Lembra quando Moisés estava lá no deserto apacentando as ovelhas? De repente ele viu uma árvore pegando fogo. Só que aí ele prestou atenção e viu que a árvore pegava fogo, mas não se consumia, ou seja, o fogo não queimava a árvore. E aí Moisés falou assim: não é possível, nunca vi uma coisa dessa. O fogo sempre destrói tudo. E aí Moisés resolveu se aproximar. Quando Moisés estava se aproximando da sarça, o que foi que ele ouviu? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Ali era o templo de Israel? Não. Era um deserto. Era mato. Mas Deus estava ali. Então, se Deus está aqui, então é um lugar santo e aqui é a casa de Deus. Quando nós vamos ali voltamos no livro de Josué, também tem ali a conquista da cidade de Jericó. E interessante que as estratégias de Deus assim são incríveis, né? E às vezes muito estranhas, muito esquisitas. Qual que foi a ordem de Deus que o povo deveria fazer para conquistar a cidade de Jericó? Deus falou para Josué: ordena ao povo que cada dia da semana dê uma volta na cidade. Uma volta na cidade. E ao 7º dia, precisa dar 7 voltas. E depois que der a 7ª volta, então vocês devem gritar. Se você fosse para uma guerra e alguém te passasse essa estratégia para você, dizendo que você venceria a guerra, você acreditaria? Esquisito, né? Por isso que Paulo diz assim: as coisas de Deus são loucura para os homens, né? E nós sabemos que foi isso que aconteceu. O povo deu uma volta cada dia, e no 7º dia deu 7 voltas, e ao final tocaram as trombetas, né? E o povo gritou. E o que aconteceu com o muro? Veio abaixo. O muro caiu todo? O muro caiu todo da cidade? Não? Não, ficou uma parte do muro. E por que não caiu? Por que não caiu? Porque Raabe fez um concerto com Deus. E ela pediu aos espias que honrasse aquela aliança e preservasse a vida dela e da sua família. Então a casa dela não poderia cair. E Deus sustentou a casa dela. E salvou Raabe e a sua família. Mas Deus havia dado uma ordem, né, a Josué. Disse assim: olha, fala ao povo para não tocar em nada dos despojos. Porém, o ouro, a prata e as coisas de ferro, vocês devem pegar, porque serão usadas no templo. São consagradas ao Senhor. Mas nós sabemos que houve alguém que não se atentou para essa determinação de Deus. Quem foi? Quem foi? Acã. O que Acã fez? Viu uma bela capa babilônica, que diz que era uma capa muito chique, era usada pelo pessoal ali da realeza, diz que era uma capa muito valiosa, diz que ela tinha bordados a ouro, e aí Acã viu a capa, cobiçou, aí viu uma barra de ouro, e alguns objetos de prata, e ele resolveu pegar para si. E o que ele fez? Enterrou na sua tenda.
E aí o povo de Israel acabou indo para uma guerra, né? E falou assim, primeiro vamos observar, né? Como que é a cidade, quantas pessoas tem. E aí foram lá observar e falaram assim, não, lá tem pouca gente. Nós somos em 40 mil homens de guerra. Não precisa ir todo mundo, não. Se a gente for em questão de 2, 3 mil homens no máximo, a gente liquida aquele povo rapidinho. Rapidinho. E o que aconteceu? O povo de Israel foi derrotado, perdeu a guerra. E Josué questionou a Deus, né? Questionou a Deus. E Deus falou para Josué, olha, há pecado no meio de vocês. Tem pecado no meio do acampamento. O pecado precisa ser eliminado. E Deus deu algumas instruções a Josué. Veja só, Deus falou assim, olha, primeiro você vai ter que lançar sorte sobre as tribos. Então, a tribo que cair, o pecado está no meio dessa tribo. Depois, você lança sorte sobre as famílias dessa tribo. A família que cair, o pecado está no meio dessa família. E depois você lança sorte sobre os membros dessa família. Por que Deus não revelou de imediato quem estava em pecado? Sabe por quê? Porque a intenção de Deus não era destruir Acã. A intenção de Deus não era que Acã e a sua família se perdessem. A intenção de Deus nunca foi destruir ninguém. Nunca foi destruir o ser humano. Mais uma vez, Deuteronômio 30, 19. Deus pede que escolhemos o quê? A vida, para que possamos viver. Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para vivermos eternamente ao seu lado. E ali, daquela forma, Deus estava dando oportunidade para que Acã se arrependesse e confessasse o seu pecado. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Mas nós podemos até dizer, mas ele acabou confessando. Ele confessou de maneira tardia. E não foi um arrependimento sincero. E por isso ele foi destruído. Juntamente com a sua família. Em Patriarcas e Profetas, página 495, a irmã White escreveu o seguinte: o pecado de Acã constituiu em tomar para si o que Deus havia declarado ser-lhe consagrado. Ele roubou de Deus e o resultado foi a retirada da presença divina do meio do povo de Israel. Queridos, eu sei que nós vivemos em um mundo individualista, né? Hoje cada um só pensa em si. A realidade é essa. É muito difícil nós pensarmos no nosso semelhante. Nós pensamos primeiro em nós. E nós temos a mania de dizer o seguinte: a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida é minha, eu faço o que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. O relato que nós acabamos de ver não diz isso. Certo que a salvação é individual. Paulo diz que cada um dará conta de si diante de Deus no dia do juízo. Então a salvação é individual. Mas o meu testemunho, as minhas ações, atinge você, que faz parte da mesma fé que eu. Você já viu quando algum cristão, independente da denominação, faz alguma coisa muito grave? Você já prestou atenção qual a reação das pessoas, da mídia? Noticia, fulano fez, mas não é de tal igreja, mas não é crente. Só que quando alguém que não faz parte de igreja nenhuma faz a mesma coisa ou pior, ninguém questiona nada. Ninguém fala, mas fez isso? Ninguém questiona. Então a salvação é individual, mas o testemunho é coletivo. E o meu pecado pode atrapalhar em muito o andamento da igreja. Pode afetar o desenvolvimento da igreja. Pode retirar a presença de Deus do meio do seu povo. Quando nós tocamos aquilo que é sagrado,
nós rompemos o limite da fidelidade para com Deus. Mencionamos na classe da Escola Sabatina nessa manhã, que o que é que gera fidelidade, estudando ali a vida de Josué e Caleb, né, em especial, né? O que é que gera fidelidade? Confiança. Se não houver confiança, não há fidelidade. Não tem como cobrar fidelidade. Como que você vai cobrar fidelidade de alguém que não confia em você ou que você não confia? Já viu aquela história? Ah, conhece fulano? Sim. Ó, mas cuidado, hein? Fulano não é de confiança, não. Entendeu? Então, a confiança é que gera a fidelidade. Gênesis 2, verso 2, né? E 3. Deus separou para si o sábado. Então, o sábado é o tempo consagrado por Deus para si. É um tempo especial que Deus nos concede para desfrutarmos de maneira mais intensa a sua presença e as bênçãos celestiais. Eu sei que para muitas pessoas aí, quando falam assim de, não trabalhar no sábado, não fazer algumas coisas no sábado, parece que é um martírio, né? É um peso, né? E eu me lembro que quando criança, o pior dia da semana que tinha era o sábado. Como era um dia chato. Era o dia mais comprido. Porque não podia fazer nada. Ia para a igreja, o culto demorava. E eu espero que eu não demore muito hoje também. Demorava. Chegava em casa, ainda tinha que esquentar comida e demorava o negócio. E aí não podia brincar disso, não podia brincar de bola. Então era um dia terrível, era um dia muito chato. Mas sabe por quê? Porque quando criança eu não compreendia o objetivo e o propósito do sábado. Hoje para mim é o melhor dia da semana. É o melhor dia. Quando é da sexta-feira, eu sei que vai chegar o sábado, aí eu já começo a me sentir aliviado. Porque é um dia que a gente tem que esquecer todas as nossas preocupações. Todas as nossas preocupações. Eu trabalho com vendas e eu acabo informando para alguns clientes, em especial na sexta-feira, quando o cliente faz contato, eu falo assim, olha, só que após as 17 horas, se você me mandar mensagem, eu não vou te responder. Eu só vou te responder amanhã, após as 19 horas. Eu já dou uma estendida a mais. E aí eu explico. Por quê? Porque eu sou adventista do sétimo dia, não trabalho no sábado. Então o sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Ainda assim, acho que o cliente esquece, acaba mandando mensagem, mas eu não retorno, só retorno no sábado à noite. Então é um dia que eu busco para esquecer qualquer tipo de preocupação. E é isso que Deus idealizou para nós. Eu gostaria de ler com você, novamente, Gênesis 2, verso 2. Gostaria de observar um ponto aqui com você. Gênesis 2, verso 2. E diz o seguinte: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. A sua Bíblia diz assim? Havendo Deus acabado, terminado a sua obra no dia 7º, está correto ou errado esse texto aí? Vamos ler de novo? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Essa tradução está errada. Sabe por quê?
Porque Deus, ele não se contradiz. Ele não se contradiz. Quando nós vamos para Êxodo 20, de 8 a 11, qual que é a ordem de Deus em relação ao sábado? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia, você tem que fazer o quê? Descansar. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem a pessoa que está visitando você. Naquele dia de sábado não deve fazer nada, nenhuma obra. E Deus dá uma razão para isso, porque nós precisamos parar nesse dia e não fazer nada. E qual que é a razão que Deus dá? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia fez o quê? Descansou. Então essa tradução está errada, irmãos. Porque Deus não mente. Jamais Deus vai cobrar algo de mim e de você que Ele não tenha feito antes. Então isso foi um erro de copista. Então, a partir de Calvino, alguns estudiosos, eles perceberam esse erro e eles disseram que a tradução correta é a seguinte: e no dia 7º, Deus havia terminado a sua obra que fizera. Entendeu? Então a compreensão judaica é, quando chegou o dia 7º, Deus não tinha mais nada para fazer. Deus já havia terminado tudo no 6º dia. Então no dia 7º ele apenas descansou. E é por isso que Deus pede para eu e você descansar. Até porque nós somos frágeis, nós somos mortais. Se Deus, que é o doador da vida, é o criador do universo, Ele descansou, porque nós não podemos descansar. Nós precisamos e devemos descansar. Então, por isso que Deus separou o sábado para si. No grande conflito, página 53, a irmã diz o seguinte: o sábado foi feito para o homem, e o ato de santificá-lo é um sinal de obediência e lealdade ao seu Criador. Certo? O ato de resolvermos descansar no sábado, honrar o sábado, santificar o sábado, é um ato, uma demonstração de obediência e lealdade ao Deus que é o nosso Criador. Mas veja só, o sábado também, irmãos, não é apenas ali um memorial da criação e da redenção. Porque o sábado é um memorial da criação, quando Deus descansou no início, é um memorial da redenção, quando Jesus descansou no sábado após a sua morte, certo? Não é isso que o texto diz? Que no sábado Jesus descansou no sepulcro. Mas também o sábado é um sinal nos últimos dias que nós estamos vivendo. É um sinal profético. Abra sua Bíblia em Ezequiel 20, verso 20. Ezequiel 20, verso 20. É um texto conhecido também. Nós conhecemos de cor, né? E diz o seguinte: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que os santifica. No verso 12 diz o seguinte, verso 12, 20 e 12, deixa eu ver aqui. Está diferente, mas é assim: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Então veja só, o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. Por aí há pessoas que dizem que o sinal entre Deus e o seu povo é o Espírito Santo. Porque pega um texto de Paulo que diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para os últimos dias. Só que ali Paulo não está dizendo que o Espírito Santo é o sinal.
entre Deus e seu povo. Paulo diz que o selo de Deus é colocado em nós, em nossa vida, através da atuação do Espírito Santo de Deus. Então, nos últimos dias, o sábado também é um sinal entre Deus e o seu povo. Apocalipse 12, 17, é muito claro, diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra quem? O restante da sua descendência. E quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Queridos, o diabo não está irado com todo tipo de cristão, não. O diabo não se preocupa com todo tipo de cristão. O diabo está irado especificamente com um grupo de pessoas. E aqui vai uma ressalva. Os remanescentes de Deus não são unicamente aqueles que se encontram nas igrejas adventistas do sétimo dia, não. Em João, Jesus disse o seguinte: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Mas vai chegar um momento que eu vou reuni-las todas em um só lugar. Então, existem pessoas fiéis em todos os lugares, em todas as denominações, que têm buscado entender e fazer corretamente a vontade de Deus, inclusive a guarda dos mandamentos, que é a característica da igreja de Deus nos últimos dias. A guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? O espírito da profecia. E aqui mais uma observação. O espírito de profecia que João está falando ali, não são os escritos de Ellen White. Porque nessa época não existia os escritos de Ellen White. Hoje nós incluímos os escritos de Ellen White nesse texto. Por quê? Porque nós cremos e temos a convicção de que ela foi inspirada por Deus para isso. Porque a palavra de Deus diz que onde não há profeta ou profecia, acontece o que com o povo? O povo se corrompe. O povo perde o rumo. O povo perde a noção do que é certo e do que é errado. Então, se os profetas acompanhou o povo de Deus em todo o período da história, por que não acompanharia agora nos últimos momentos, antes da volta de Jesus, que os ataques de Satanás serão muito mais intensos? Por que não acompanharia? Então acompanharia sim, irmãos. E está através dos escritos de Ellen G. White. E aqui mais uma coisa. Os escritos de Ellen White não estão acima da Bíblia, como alguns dizem por aí, como alguns nos acusam. Não. A palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela tem que ser o último argumento na minha vida e na sua vida. Então, o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. E quando nós profanamos o sábado, quando desmerecemos o sábado, quando não damos ao sábado a honra que é devida, a importância que é devida, nós estamos cometendo um pecado semelhante ao de Acã. Não é diferente. Acã não tomou para si algo que Deus havia separado para ele? Então, quando nós profanamos o sábado, desonramos o sábado, também estamos tomando para nós algo que Deus separou para ele. Qual que é a diferença? Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 58, verso 13. Eu confesso que teria muito mais coisa para falarmos, mas vamos finalizar por aqui. Isaías 58, verso 13 e 14. Vou aguardar todos encontrarem para nós lermos. Isaías capítulo 58, verso 13 e 14. E diz o seguinte: se desviares
o teu pé do sábado, e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia, se ao sábado chamares deleitoso, ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então veja só, aqui Deus ele faz uma advertência para nós, para o seu povo. Você não deve desviar o teu pé do sábado. O que é desviar o pé do sábado? E aí Deus continua falando, você cuidar das suas próprias coisas, cuidar dos seus próprios negócios, dos seus próprios interesses. Você ficar falando coisas que não tem nada a ver com as horas do sábado. Você se envolver em coisas que você se ocupa durante a semana, que você pode deixar para fazer outro dia. Estamos desonrando o sábado. Mas Deus, ele diz que se nós honrarmos o sábado, reverenciarmos e descansarmos, e o considerarmos santo como é santo, Deus diz que ele vai se preocupar com as nossas necessidades. Porque ele diz que nos sustentará com a herança do teu pai, Jacó. E isso é uma promessa. Então, quando somos fiéis, Deus ele cumpre as suas promessas em nossa vida. E para finalizarmos, vou ler mais um trecho aqui do livro Eventos Finais, na página 193. E veja que o irmão White fala sobre o que envolveria o sábado nos últimos dias. Ela diz o seguinte: o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Nós sabemos as coisas que nos aguardam, né? Nós sabemos, porque Deus não nos deixou inocentes. Deus não nos deixou às escuras do que aconteceria nos últimos dias. Então nós temos toda a luz na Bíblia e nos escritos do Espírito de Profecia. E nós sabemos que chegará o tempo, e está bem perto, bem próximo, em que haverá apenas dois grupos de pessoas, bem nítidos, bem claros. Aqueles que honram a Deus quanto à guarda do sábado, e aqueles que receberão e adorarão a besta, de acordo à guarda do domingo. E veja só, a princípio, não haverá tantas dificuldades. Haverá leis que permitirão adorar a Deus tanto no sábado quanto no domingo. Mas vai chegar um momento de que ou você adora a Deus no domingo, ou você vai perder muitas coisas. Você poderá ser preso, e quem sabe você poderá até perder a própria vida. E qual que será a nossa decisão nesse momento? Hoje nós temos total liberdade. Total liberdade. Tanto para pregar o Evangelho, como para adorar a Deus no sábado. Tanto que estamos aqui, né? Transmitindo pelas redes sociais. Né? Mas esse período de liberdade está acabando. Então, se não formos fiéis a Deus agora, que somos livres, temos o direito de escolha, será que seremos fiéis a Deus no momento de pressão? Temendo pela própria vida? Será? Querido, hoje Deus ele está nos convidando a reconsagrarmos a nossa vida, a olharmos para trás e vermos tudo aquilo que nós precisamos consertar. É o sábado,
é o dízimo, é na questão da alimentação, é na questão da nossa maneira de vestir, de falar. O que precisamos mudar? O que precisamos consertar? Nessa manhã, Deus está disposto a nos ouvir. Que possamos, com o coração sincero, com o coração contrito, desejosos do perdão de Deus, nos colocarmos diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo possa entrar em nós, fazer morada e nos transformar. E que a nossa vida possa ser restaurada pelo poder de Deus. Nesse momento, para finalizar, nós vamos cantar o hino Restaura. Amém?
Que esse seja o meu e o seu desejo nessa manhã e todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai que está nos céus, que com certeza está aqui no meio de nós. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo e por Teu agir aqui em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor deseja nos restaurar. O Senhor deseja nos transformar. O Senhor deseja ajuntar cada parte nossa que tem se mostrado frágil, tem se mostrado quebrada. E por isso, nesta manhã, nos colocamos diante da Tua presença e entregamos nossas vidas em Tuas mãos. E te pedimos, restaura-nos, Senhor. Faça de nós um vaso novo. Faça de nós vasos de bênçãos e vasos de honra ao Teu santo e glorioso nome. Ó Deus, muito obrigado por ouvirmos a Tua voz aqui nessa manhã através da Tua palavra. Que ao sairmos daqui não saiamos vazios como entramos, mas que possamos sair com a certeza de que estivemos na Tua presença e com o coração aberto de que Teu Espírito Santo permaneça conosco durante todos os dias da nossa vida. Te pedimos que nos abençoe, nos proteja, nos guarde, onde quer que formos, e que a nossa vida possa ser unicamente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Fica conosco e salva-nos para o Teu reino. Por Jesus te pedimos e agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Mesmo distantes desse irmão,